Olá, sejam bem-vindos ao Noncast, podcast onde o mundo dos negócios internacionais ganha voz e contexto. Este é o Vitor Moura. E esse é o João Pedro Rotti. E hoje nós vamos falar sobre a mentalidade de expansão internacional no empresário brasileiro, que é uma coisa que poucas empresas do Brasil fazem, né, Vitor? De realmente pensar numa estratégia internacional, seja desenvolver fornecedores internacionais, principalmente na China, mas não só, seja abrir novos mercados como clientes, né, para o seu produto ou serviço. E para falar disso, a gente vai aterrissar mais na realidade específica de China e daquilo que a gente tem visto nas missões de negócio que a gente já realizou para lá, Sim. com empresários brasileiros de diferentes segmentos e tamanhos. Eu acho que esse é um ponto importante também, porque existe ainda um estigma de que expandir internacionalmente, independente do formato, seja algo só para grandes empresas que têm capacidade de investimento, mas não é o caso, né? Sim. A gente tem muitos exemplos hoje no Brasil de empresas de pequeno porte que já contam com uma estratégia internacional de alguma maneira. E então vamos aterrissar um pouco mais nos casos práticos e casos reais que a gente tem visto, que a ideia de hoje é exatamente isso, a gente poder falar sobre como isso funciona na prática, para não ficar um assunto muito teórico ou muito abstrato, né? E falar de exemplos, então, de gente que já tem feito, porque nada melhor do que aprender com a realidade. Claro. Né? Para não ficar só no campo das ideias, né? Sim. Então, como é que a gente pode falar sobre isso, assim, com base nas nossas experiências? Eu acho que, primeiramente, a ideia de hoje é realmente fazer essa reflexão, aproveitando que estamos novamente offline aqui. O ponto é, nas missões a gente consegue ver como é que esse pessoal, quando chega na China, tem esse primeiro contato com o lugar e as impressões que causam. Só vamos dar um contexto rápido das missões, né? Sim. O escopo da missão como um todo, que são, no geral são missões de inovação e tecnologia ou missões que as empresas querem montar um grupo específico, né, da sua equipe para ir à China e entender na prática o que tem acontecido lá no seu segmento ou na frente mais realmente da fronteira de inovação e tecnologia. E é importante deixar claro que isso não é só participar de feira, literalmente entender, né, diferentes regiões da China de acordo com a sua rede de fabricantes ou de parceiros ou das empresas que são hoje vanguarda em inteligência artificial, robótica, carros elétricos, energia solar, enfim, tudo que são as tecnologias mais disruptivas do momento, para gerar insights que virem ideias para estratégia de negócio aqui no Brasil. Exatamente. Então esse é o escopo normalmente que a gente faz dessas missões e que a gente acompanha empresários brasileiros que já têm esse ímpeto, e a ideia é estimular então também a cabeça de quem ainda não pensa ou ainda não foi, ou ainda tem o receio de ir, né? E aí eu vou deixar o Vitor falar, mas um comentário só que eu acho importante é que isso é uma realidade hoje que mesmo empresas que faturam bilhões, né, a gente tem visto isso realmente muito de perto, ainda tem uma certa ignorância, um desconhecimento sobre todas essas oportunidades. Né? Com certeza. O Brasil tem de certa forma uma reflexão rápida assim sobre o Brasil. Acho que o Brasil acaba tendo uma coisa que é uma faca de dois gumes. De um lado é uma benção, mas também acaba sendo um problema, que é o Brasil tem um mercado interno absurdo. Né? Então, ao contrário de outros países na América do Sul, na América Latina, que tem muito empresário que já pensa em sair porque o mercado interno é menor, né? Você pensa em países como Equador, na América Central, o pessoal já trabalha no mercado doméstico, mas com certeza pensa em expansão já, nem que seja para os países vizinhos, mas porque trabalha com mercados menores, também, né? Europa também. O Brasil não, né? O empresário brasileiro, no geral, é evidente que a gente tem cases contrários, mas assim, a média vai trabalhar o mercado doméstico e às vezes trabalha a vida inteira para o mercado doméstico porque o Brasil é muito grande e aqui dá para fazer muita coisa. A gente fala muito mal do Brasil, às vezes, das dificuldades, mas a verdade é que o Brasil tem muita oportunidade pelo tamanho que tem e isso não muda, né? Então, o empresário brasileiro, primeiro, o brasileiro como um todo já tem menos conexão com o exterior. A maioria de nós vive perto da costa, longe das fronteiras, longe dos problemas do mundo, vamos dizer assim. O empresário brasileiro já com um mercado doméstico absurdo, ou seja, também com pouco incentivo nesse sentido para sair, né? Até porque ir para Miami ou Orlando não é ter uma relação com o exterior, né? Não, exatamente. É um ponto de partida, mas também tem essa questão de um viés muito conectado aos Estados Unidos, né? Com certeza. Turisticamente, mas nada a ver com o resto do mundo. Né? Ou quando tenta os primeiros passos sempre, por exemplo, começando a visitar, isso eu já vi muito, assim, empresas industriais, se o pessoal, vamos tentar abrir o mercado doméstico, aí o início é sempre, vamos participar de uma feira nos Estados Unidos ou na Alemanha, e nem com stand, vai só visitar primeiro, vai sondar, né? O pessoal que vai para a China vai primeiro numa Canton Fair, por exemplo, então você usa a feira como, né,
ponto inicial desse processo exploratório, vamos dizer assim, de mercados estrangeiros. Mas eu acho que, primeiro, há uma crônica falta de incentivo para se fazer isso. A gente tem no Brasil empresas extremamente competitivas, marcas muito fortes, mas que não trabalham no mercado internacional como poderiam, né? Assim, com o potencial que teriam para abrir. Aí não estou só falando de China, né? Agora a gente está falando no geral. Então acho que já tem esse problema do mindset, né? Então sempre se enxerga o Brasil como eu vou investir no exterior, mas tem tanta coisa para fazer aqui ainda, né? Assim, já é tão difícil dominar a sua própria região aqui dentro do Brasil, né? Assim, nem o estado, às vezes no nível da sua cidade com as cidades ao entorno já é muito difícil dominar, e eu vou pensar em ir para a China, quer dizer, é um absurdo de essa escala, essa dimensão, dá essa sensação. Agora, uma coisa não deveria excluir a outra, né? Empresas que querem escalar têm que ter equipes dedicadas para as duas frentes, porque as oportunidades estão ali e, acima de tudo, o mercado internacional ele exige investimento de tempo e de dinheiro, efetivamente, as idas, mas acima de tudo de tempo, porque é um processo, é uma curva de aprendizado que vai começar do zero, e ela evolui de forma mais lenta que a curva de aprendizado doméstica dentro do Brasil, porque é outro ambiente, tá certo? Ou seja, você não tem um parâmetro, vamos dizer assim. E isso tem que ser feito, não adianta achar que eu vou entrar no mercado internacional sem fazer um investimento, sem me dedicar, sem ter uma equipe para isso. Então as empresas que se estruturam, os maiores cases de sucesso que a gente vê é o pessoal que delega, ou seja, tu vai ficar uma equipe que fica com o Brasil ou com as regiões e abre-se uma equipe nova, preferencialmente com a top liderança da empresa focada nisso para abrir esse mercado efetivamente, porque no início você nada contra a corrente mesmo, até você ser a corrente, né? E um ponto importante também que eu acho que tem muita gente que não percebe, mas a maioria das empresas brasileiras hoje de capital aberto, listadas em bolsa, que são admiradas por outros empresários, aí você tem N exemplos, né? VEG, Embraer, a própria Ambev, a maioria delas tem uma operação internacional minimamente robusta. Sim. E muitas que inclusive começaram muito cedo, ou em momentos onde a empresa ainda não era consolidada. Né? Sim. Também tem esse estigma de, não, primeiro eu preciso ganhar o jogo no Brasil para depois pensar em ir para fora. Exato. Às vezes isso pode ser verdade, mas eu acho que, como você falou, é muito mais da mentalidade de testando e descobrindo os mercados internacionais, né? E porque a gente tem uma série de benefícios. Você reduz o risco de não ficar dependente de uma economia como a do Brasil, que embora seja pujante, ela é muito cíclica. Sim. A cada 5, 6 anos a gente tem crises. Sim. Né? E você começa a faturar em dólar, que é uma moeda forte, ou em euro, enfim, ou em ien, enfim, no Japão, mas você consegue faturar em moedas mais fortes que o real, você expande o seu mercado, então tem uma série de benefícios, né? E um número que eu acho interessante para tangibilizar para quem não tem tanta noção é que o Brasil hoje tem mais de 20 milhões de CNPJs, ok, a grande maioria são microempresas, né, e pequenas empresas, mas desses mais de 20 milhões são menos de 20 mil, menos de 25 mil que exportam ou que tem alguma relação comercial com o exterior, que exportam ou importam. Então, realmente um percentual ridículo, né? Sim. De uma economia que poderia ser muito maior. E aí tem gente que diz às vezes também, mas países como a Europa ou menores das Américas ou de outras regiões, eles têm que ir para fora que o mercado é muito menor. Israel também é um exemplo, né? Empresas como o Waze vêm de lá porque os caras já pensaram global desde o início. Mas você tem exemplos como os próprios Estados Unidos e a China, Sim. a Alemanha, que são países com economias muito internacionalizadas, com economias muito maiores que a do Brasil. Então não é o fato de você ter uma economia doméstica que deveria ser um limitante para não olhar para fora. Né? Especialmente se você já tem uma estrutura, né? Assim, acho que eu estou começando agora a minha empresa, lógico que você tem que construir uma base sólida que te propicie até o capital para você poder investir nisso no início, então o foco no início é essencial. Mas depois que para a empresa dar aquele salto, você tem que abrir diferentes frentes, você não pode ficar na mão de uma região, né, ou de um estado ou de um país, você tem que abrir diferentes frentes. E esse processo, eu acho que acima de tudo o que dói a gente vê nas missões que a gente recebe, que já são empresários com uma outra cabeça, porque já decidiram investir na viagem para ir, né, então eles já têm, vamos dizer assim, já são um outro grupo, mas a primeira dor que a gente sente é um processo que eu acho que é ingrato dizer isso, mas é verdade, é um processo que dói em todas as etapas. Ele dói para você decidir sair, ele dói porque você precisa investir tempo e dinheiro, ele dói porque a primeira sensação depois que você está lá é de uma completa confusão, né? Não sabe o que fazer. Na China, então, isso é muito, porque ainda tem os agravantes das diferenças culturais que a gente tem com China especificamente, que são maiores do que com os Estados Unidos ou com a maioria dos países
da Europa, pelo menos Europa Ocidental, assim, França, Alemanha, né? E para a gente ver lá, e toda a conversa com esse pessoal esse encanto com a China vem rápido, ok, entendi que é o novo centro, ok, que tem muita oportunidade, mas volto de lá e agora? O que eu faço com isso, com essa informação? Né? E lembrando que a gente está falando não vamos entrar aqui em casos práticos, né, Vitor? Mas as interações que a gente está querendo trazer como exemplo são de, por exemplo, industriários, né, pessoal que trabalha com manufatura de alimentos, de material elétrico, de siderurgia, de diferentes setores da indústria. A gente tem redes varejistas e de supermercados, a gente tem médicos e profissionais da saúde, que tem, às vezes, redes de clínicas ou de hospitais ou negócios maiores, né? Então, a gente realmente tem permeado por diferentes segmentos de empresários que têm essa mentalidade de Sim. investir no internacional e abrir a cabeça e testar, né, as possibilidades. Então, eu gosto só de bater nessa tecla porque, de novo, às vezes fica a impressão que é só para um segmento ou só para um certo tamanho de empresa, mas não. Hoje você tem N possibilidades ali, né? Até porque, como a gente vem falando no cast em outros episódios, o próprio chinês médio está vindo para cá, então o investimento estrangeiro, não apenas o tradicional, historicamente, né, de Estados Unidos e Europa no Brasil, mas a gente começa a ter mais investimento de países asiáticos para cá. Com certeza. Então você pode ter parceiros, investidores, fornecedores, compradores, tem N possibilidades, né? Então, e de diferentes ramos da economia. Exatamente. E eu acho que tem, claramente, os cases de mais sucesso, falando de China agora especificamente, dos brasileiros lá, com certeza são as empresas que primeiro entendem o jogo chinês, de como fazer negócios naquele país especificamente, que ok, isso é verdade, é uma regra para todos os lugares que você vai, certo? A forma como se faz negócio, ela muda, mas acima de tudo aqueles que conseguem incorporar essa lógica chinesa, não só mudar atitudes micro, mas incorporar a lógica chinesa no próprio planejamento da empresa. Dá um exemplo. Darei um exemplo. A gente tem, por exemplo, um dos maiores cases de sucesso que eu gosto de citar sempre, que é a ProGeral lá na China, que é a empresa do Marcão, Marco de Campos, que é um case incrível, fabrica braçadeiras para automóveis e outros componentes automotivos. E ele é fornecedor das maiores montadoras, inclusive as montadoras europeias e dos Estados Unidos que operam na China. Então ele fornece esses componentes. E ele começou... já tinha investimento, já tinha uma capacidade de investimento para bancar isso, ele tem fábrica, tá certo? Levou uma equipe de engenheiros, a maioria brasileiros lá para começar, cidades perto de Xangai, na província de Jiangsu ali, para quem conhece. Então, essa parte, ele começou com uma planta, 2 plantas, foi crescendo, foi expandindo a base de clientes ali, mas acima de tudo, conseguiu, na abertura da primeira planta para a segunda, que acho que acabou de inaugurar em Taizhou, eu acho que é Taizhou, em Jiangsu. Ele fez isso muito com boas relações com o governo local, de conhecer os oficiais ali da província, da cidade, conseguir políticas melhores e aumentar a sua própria competitividade, não por melhoria no processo produtivo, que com certeza melhorou, mas acima de tudo, na base que ele conseguia do governo em termos de políticas, ficar até políticas de visto, por exemplo. Eu preciso levar mais brasileiros. Sim. Há a possibilidade de negociar isso direto com as autoridades locais, avisar, vou precisar trazer mais gente, me ajuda. E normalmente o pessoal, quando tem capacidade de investimento, o pessoal é super aberto para conversar. Sim. O que eu quis dizer com isso é o seguinte: o caso da ProGeral é um exemplo de como isso foi incorporado na estratégia da empresa. Tem o outro lado, ou seja, se gasta muito tempo em reuniões com esse pessoal, que não são reuniões com o cliente, por exemplo. Mas veja como, nesse caso na China, especialmente para o setor industrial, setor produtivo, você não pode só ter aquela mentalidade do puramente comercial, né? Vou gastar mais com o cliente para vender mais. Não, eu preciso... Os stakeholders aumentam, certo? Ou seja, os stakeholders, as pessoas os de interesse na tua cadeia, você tem que colocar, por exemplo, o pessoal do governo. Sim. Né? Não no sentido... que é diferente no Brasil. Com certeza. Mas lá isso é até uma coisa que facilita, né? É essencial. E trazendo um exemplo, se for de China, acho que a China tem feito isso muito bem, né? De estimular a chegada de empresas estrangeiras lá. Até na última missão a gente visitou e pretende visitar de novo a zona especial de Lingan, que fica perto de Xangai. Sim. Que é um complexo criado exatamente para que as pessoas possam morar e viver lá com qualidade de vida. Uma cidade totalmente planejada, gigante, incrível. É na mesma região onde fica a gigafábrica da Tesla, na China. Sim. Né? Tem empresa brasileira, a Suzano está iniciando operações lá. E
Só que além do chinês fazer isso muito bem, a gente tem os próprios Estados Unidos, são um exemplo, né? A gente estava conversando um tempo atrás com uma empresa de tecnologia baseada em Porto Alegre, que hoje é super consolidada, tem centenas de funcionários, atende a grandes clientes internacionais como BMW, empresas de outros portos com serviços de software, né? E hoje eles têm já uma operação bem legal nos Estados Unidos, e o fundador estava comentando com a gente que uma das coisas que facilitou muito é que quando eles demonstraram interesse, por exemplo, numa região específica do Texas, começaram a estudar, né, o que teria disponibilidade, a receptividade do governo local é uma coisa que é talvez uma característica mais específica do americano, mas de novo o chinês também tem feito isso muito bem, de estender um tapete vermelho e de ter inclusive pessoas do governo dedicadas a esse trabalho de preparar a região e atrair os investimentos e as fábricas estrangeiras, não só com incentivos fiscais, mas mostrando como que a infraestrutura funciona, já tendo áreas da cidade preparadas, né, para receber novas operações e tal, e que são coisas que o Brasil também poderia fazer, mas ainda não faz. Mas o que eu estou querendo dizer, conectando com o teu ponto, é que às vezes a expansão internacional, apesar dos desafios de idioma, de cultura, de câmbio e tal, às vezes ela pode ser inclusive muito facilitada, né, ou muito mais fácil do que uma própria expansão dentro do Brasil. Exato. Porque você tem países e regiões de países específicos que hoje são muito amigáveis e inclusive têm a missão de trazer empresas de fora. Com certeza. Então, pensa que a gente fala muito da economia brasileira, isso e aquilo, e se fala muito na mídia também da economia chinesa, que não está crescendo como já cresceu, etc. Tudo fatos, né? Assim, realmente não está crescendo como já cresceu no passado. Mas ainda cresce. Cresce um absurdo pro tamanho que tem, mas não está crescendo. O seu ponto é, cresce como no passado? Não, fato que não. Né? As taxas de crescimento, efetivamente. Agora, a gente está num momento ainda em que se a gente for, vamos dizer assim, frio na análise, não tem ninguém no mundo hoje voando baixo no termo de crescimento econômico, né? Assim, dando de 7-1. Não, tá todo mundo num momento estranho, tem países que estão crescendo mais ou menos, não tem ninguém que está crescendo a taxas absurdas. O mundo inteiro está num momento que a história dirá como classificar esse momento da história. Mas a gente está num momento esquisito de transição, possivelmente. Então, isso bota ainda mais um incentivo para os oficiais dos governos, especialmente nos governos locais. Então isso eu acho que um ponto que é muito central. O exemplo que você citou do pessoal do Texas, né, que eles já estão olhando, e o Texas é um estado muito grande ainda, ou seja, tem regiões lá dentro, né? E na China a mesma coisa, ou seja, esse engajamento com oficiais no nível regional ou no nível local, ele é muito importante. Você descobre, há um incentivo deles em facilitar a sua vida. E isso você só descobre normalmente se você vai até lá. Exatamente. Né? Então, acho que esse é um ponto importante, que a gente organiza as missões, mas qualquer viagem exploratória que não seja apenas participar de um evento, e novamente, a gente não está dizendo que é ruim participar de um evento, pelo contrário, a gente sabe que é um caminho natural começar por ali, né? Mas quando você vai ao local, quando você conversa com essas pessoas, com esses oficiais, enfim, é a única forma de você entender como que as coisas realmente funcionam, quais são as oportunidades concretas, quais são os requisitos ou as barreiras também, né, para poder começar uma operação, uma parceria ou instalar uma operação local em outro país, né? E uma coisa que eu acho que é legal a gente falar também para mostrar que às vezes não é tudo óbvio, e para a gente ir quebrando modelos mentais, a gente tem o case de uma cervejaria brasileira que eu não estou lembrando o nome agora, que se não me engano fica baseada em Minas Gerais. A gente conversou ontem sobre hábitos de consumo, né? Sim. Que eles exportam cerveja artesanal para a China, que eu acho que isso já quebra um modelo que a gente só pensa hoje que a China produz tudo e fornece para o mundo, mas tem muita empresa brasileira fazendo o caminho contrário, né? Sim. Exportando itens de consumo para a China, por incrível que pareça. E é uma cervejaria artesanal que inclusive desenvolveu um sabor específico para o mercado chinês, para o paladar do chinês, e está exportando muito, crescendo muito, só vendendo para a China, para o mercado consumidor chinês, né? Então ali eu acho que é um exemplo legal, porque às vezes a gente nem pensa nisso. Sim. E por isso também que é importante fazer estudo de mercado, e daí você pode buscar especialistas, e a gente mesmo hoje faz esse trabalho, né, de entender o mercado internacional do segmento de cada cliente. Mas hoje com o IA e com todos os dados disponíveis, a própria Apex Brasil, né, que para quem não conhece, é uma agência que hoje está dentro do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Isso. Que é responsável por promover as exportações e promover as empresas brasileiras fora do Brasil, que tem uma série, inclusive, de iniciativas setoriais, mas eles produzem muito estudo e muito conteúdo gratuito. Com certeza. Por exemplo, quando tivemos agora o Tarifaço americano em 2025, eles fizeram um estudo por estado brasileiro de quais outros países
podem ter demanda e interesse pelos produtos que o Brasil hoje exporta para os Estados Unidos. E há estudos por setor também. Então tudo tem muita de graça. informação disponível, Sim. sem custo. Sem custo. Mas acho que o ponto é esse, aí quebrando os modelos mentais, aí entendendo qual que é o real potencial do seu mercado, porque às vezes pode ser que o seu produto ou serviço seja competitivo em lugares não óbvios, como a Mauritânia, que é um lugar que o Vitor teve a oportunidade de estar recentemente. Então, e lembrando disso também, né? A África, um universo de possibilidades, que a gente, inclusive, hoje ainda olha como continente, mas cada país é uma realidade. Com certeza. O Sudeste Asiático, além de China, né? Então, tem o leste europeu tem muita oportunidade, né? Então, mas vamos falar de casos concretos, né? De exemplos reais, assim, que acho que tangibiliza um pouco mais. Né? Eu acho que, no ponto que tu comentou, acima de tudo é entender que esse processo ele demora e ele é complexo e ele é doloroso acima de tudo, mas o que há de oportunidade, não há dúvida. E acaba, é um full time, é um trabalho em tempo integral explorar isso, né? Você não adianta, você não consegue. Por isso que o primeiro passo é você ter uma operação no Brasil e conseguir, você como fundador, delegar isso para uma equipe que toque o dia a dia para você se libertar e poder explorar, ou ter alguém que faz isso, né? Assim, porque não dá para explorar, não é só botar mais um vendedor na equipe comercial para, não, esse cara vai cuidar de China, esse cara vai... Não é assim, você precisa ir lá e gastar tempo no intangível, né? Conversando, sentindo, olhando as coisas. E eu gostei que você falou do tempo, porque isso a gente vê muito também. Muito empresário, tipo, se não virar em 6 meses ou 1 ano, cara, não faz sentido, não vamos queimar dinheiro. Só que a lógica é a mesma. Tipo, você construiu a empresa em 6 meses quando você começou no Brasil. Exato. Né? Tipo, quantos anos a empresa demorou para realmente tracionar, maturar e tal. Então, se essa foi a lógica no seu mercado, que é o seu idioma, que você conhecia melhor os clientes e tal, por que você vai usar um prazo infinitamente mais curto no mercado que, embora tenha potencial maior, ele traz outras complexidades? Com certeza. Então, essa mentalidade do longo prazo, de construir algo mais durável. E isso se conecta também com, acho que um exemplo que a China pode trazer de mentalidade para nós, que são os planos quinquenais do governo, que agora vai sair o novo, né, dos próximos 5 anos, que a gente discutiu em 2 episódios atrás. É muito importante a visão de longo prazo, né? Porque, óbvio, todo mundo tem custo, tem meta para bater, a gente tem pressões do dia a dia e de curto prazo, né? Mas a estratégia internacional, a estratégia de crescimento global, até para levar a empresa para um outro patamar, né? Independente de você querer levar a empresa para o resto da sua vida, se você quiser fazer uma venda, independente do seu objetivo como empresário, é importante essa visão de longo prazo. Com certeza. E esse processo, cara, ele vai exigir esse momento de incerteza absurda, ou seja, eu estou aqui fazendo o quê, né? Por isso que existe, por exemplo, um dos motivos que a gente organiza as missões, que as missões são uma das plataformas possíveis para fazer isso, mas não a única. A gente tem, que nem o João comentou, o corpo diplomático brasileiro, que as nossas embaixadas e consulados têm equipes comerciais, a própria Apex, que agora em Pequim abriu um escritório só deles lá, com um pessoal muito bom, organizando muita coisa, com um budget absurdo, inclusive eventos de grande porte, e tudo isso está à disposição. Você pode ir sozinho, você pode entrar num grupo para ir numa feira, por exemplo, tudo isso é válido. Só qual que é a ideia até do episódio de hoje? Trabalhar essa mentalidade, ou seja, eu vou para lá, não tô indo para fechar contrato. Esquece, se essa for, tô indo pela primeira vez numa Canton Fair e você acha que vou abrir o mercado chinês agora, não é isso que vai acontecer. Você provavelmente não vai entender absolutamente nada, mas planta-se a semente, né? E tem que olhar essa semente com o potencial de realmente virar algo, germinar numa operação concreta, porque senão você fala assim, vou pro outro lado do mundo, vou gastar dinheiro com passagem, vou ficar pelo menos 2 semanas fora. E aquela coisa do empresário de que acha que se ele desaparecer 2 semanas, a empresa desaparece, né? E tem casos que a empresa depende muito. A gente e tem casos que dias com um caso real, né? Sim. Que o dono do negócio precisa delegar mais e estruturar mais. Exatamente. Porque ele mesmo se deu conta que não é nem só por viajar. Ele falou, cara, se eu ficar doente, ferrou. Ferrou, exatamente. Então com certeza exige que a empresa tenha já uma operação básica estruturada, para o dono ou outra pessoa poder se desligar mais do dia a dia e explorar isso. Mas a visão de longo prazo, sempre. Todas as empresas grandes brasileiras, entrando nos casos concretos agora, que a gente tem das grandes, por exemplo, todas as empresas de proteína animal, por exemplo, JBS, hoje com escritórios próprios na China, que foram escritórios que começaram com 1, 2 pessoas e foram crescendo, desenvolvendo relações com os seus compradores, com os seus clientes, vias institucionais também, ou seja, fazendo um jogo
muito bom também o corpo diplomático brasileiro, que também é interesse do Brasil que essas empresas deem certo lá fora, né? Um pouco daquela história que a gente teve em alguns governos atrás, que tinha a história dos campeões nacionais e que isso ficou muito atrelado à questão de corrupção aqui dentro do Brasil, né? Pelos escândalos que realmente aconteceram. Mas no exterior, você tem empresa símbolo do Brasil, lembra, o Brasil no exterior também é uma marca, que também precisa trabalhar. A gente associa os Estados Unidos a marcas específicas, que, querendo ou não, são campeões nacionais também. Sim. Se isso vai ser um programa de governo, prometer isso é outra história, mas o Brasil ter campeões e empresas fortes no exterior é bom para o Brasil como um todo. Sim, e até, referências. E até porque a própria Apex, enfim, mas as iniciativas de promover as empresas brasileiras no exterior, que hoje se materializa muito na Apex, ela é minimamente agnóstica ao governo que está hoje vigente, né? Com certeza. Porque, tipo, claro, vai mudar as políticas, orientações, orçamento, mas a Apex já existe há muito tempo. Sim. E ela é uma agência que perdura para servir o empresário brasileiro, até porque ela é mantida pelos tributos que nós mesmos geramos e recolhemos. Exatamente. Né? Mas eu acho que é importante ter essa tranquilidade também, que ela praticamente independe hoje do governo em voga, porque ela é um serviço do governo para o empresariado brasileiro. Exatamente. Né? E um ponto que você falou agora que eu gostei, e daí nós vamos fazer um gancho com a Fiance, que hoje apoia o podcast, que mesmo as grandes empresas hoje, que a gente olha e pensa, mas é óbvio que a JBS, por exemplo, foi porque os caras têm dinheiro infinito. Não, mas começou um negócio pequenininho e foi se expandindo. A Fiance hoje, que tem uma plataforma completa de serviço de comércio exterior, né, que você consegue fazer todo o processo de cabo a rabo, eles têm já hoje casos reais de clientes brasileiros, então empresas brasileiras, que também já têm um porte considerável, mas que começaram a sua operação local na China com uma pessoa, né, que foi expatriada para Xangai, e a Fiance hoje consegue fazer todo esse processo de ajudar nessa expatriação, contratar esse funcionário, ajudar a realocar a família, ajudar a encontrar toda a base para a pessoa poder viver, o escritório para poder operar na China. E hoje eles já estão indo para, se não me engano, terceira ou quarta pessoa dessa empresa operando na China, a partir dessa estrutura que a Fiance oferece, que eles chamam hoje de China Hub, mas só para trazer essa conexão que realmente, mesmo os grandes começam pequeno, e está tudo certo, sim, mas que é um caminho possível para qualquer empresa. Né? A própria Fiance, a operação da Fiance lá fora, hoje já tem o quê? 7, 8 pessoas na equipe, e coordenadas por um brasileiro, tá certo? Mas uma equipe majoritariamente local, de chineses que trabalham, tô falando do escritório de Xangai especificamente, mas que começou pequena, certo? Também não começou com uma pessoa que foi crescendo. Então, no fundo, vai mudar o produto que você trabalha, a indústria a qual você pertence, mas a lógica de começar pequeno e subindo, ela é universal nesse sentido, né? Com raríssimas exceções de um pessoal que fala assim, não, é esse o mercado, vamos jogar dinheiro e já abre um escritório com 100 pessoas. Eu desconheço casos até de empresas muito grandes, de grande porte, que fizeram isso. As grandes lá na China que eu conheço, começam normalmente, a gente tem a parte de commodities muito forte, evidentemente, né? Então você pega o pessoal da JBS de proteína animal, você tem o pessoal da Suzano com celulose, etc. A própria Vale opera na China muito forte com minério. E mesmo esses casos começam simplesmente buscando compradores. Daí o segundo passo, a distância, você abre um escritório de representação. Então você passa, já tem os compradores, ok, agora eu abro o escritório aqui e aloco 1 ou 2 pessoas para lá. Ok, agora eu preciso de uma equipe local que me ajuda a ligar toda a contabilidade e a tributação daquele país, seja a China ou outro lugar. Sim. E daí você começa, ok, agora eu posso buscar outros compradores, eu posso entrar em parcerias mais complexas que vão além de compra e venda. Né? Ou seja, tudo isso, outro exemplo interessante, todas as grandes empresas de vestuário aqui no Brasil têm escritórios de compra, pelo menos na China. Né, Riachuelo, Hering, etc. Já tiveram fábrica, acho que a Hering já teve fábrica no passado, não tem mais, mas esse escritório de compra ainda tem, ou seja, é uma equipe deles que atua direto com os fornecedores em vez de fazer isso por e-mail com um fuso de 11 horas, né? E de novo, começam pequeno, abre o mercado, entende a realidade, vê outras oportunidades. E às vezes esse primeiro passo internacional, ele pode ser inclusive de trazer players estrangeiros para cá, né, Vitor? Sim. Porque a gente tende a olhar sempre o objetivo exportação, que é ótimo e é o que faz a gente crescer como economia e tal, mas às vezes, e principalmente com a chegada agora de mais empresários médios chineses, né, no Brasil, e acho que a Fiance é um caso interessante também, que eles conseguiram fazer uma joint venture com a Union Logistics, que é um dos principais players de logística B2B na China, né?
que surgiu também por esse interesse de um grande player chinês em operacionalizar a logística de empresas brasileiras, né, lá. Então, e a Fiense acabou fazendo essa parceria, essa joint venture mesmo, uma empresa hoje conjunta, porque existe um interesse mútuo de desenvolver o mercado brasileiro com o mercado chinês. Sim. E trazendo um know-how de Brasil que os chineses não têm. Né? Exatamente. Eu acho que também tem esse ponto. E a gente tende a ter o complexo de vira-lata para várias coisas, né? Tradicionalmente com os Estados Unidos e Europa, mas mesmo com a China. Já está chegando num ponto onde a gente fala que no Brasil, putz, mas a China sabe fazer tudo, os caras vão dominar tudo, mas eles não têm o know-how do mercado brasileiro, não. de como operar o mercado brasileiro. Né? E trazendo também um exemplo concreto que eu tive contato recentemente, tem uma estatal chinesa, tem uma subsidiária focada mais no ramo de químicos e pintura, que tem interesse em vir para o Brasil, e os executivos vieram para cá fazer uma validação, vou ter que instalar uma fábrica, enfim, para beneficiar o material no Brasil, né, e poder acessar o mercado brasileiro. E eles chegaram em São Paulo, 2 altos executivos de uma grande empresa chinesa, e estavam, inclusive, preocupados e com medo pelo que tinham ouvido do Brasil, não queriam nem sair do hotel em São Paulo, né? E a empresa brasileira que já estava em contato com eles, proativamente sugeriu esse encontro em São Paulo, já que eles viriam para visitar o potencial local da fábrica, que era em outra região do país, e levaram eles para jantar, fizeram toda uma preparação, organizaram uma reunião, mostraram para eles uma visão de Brasil que eles não tinham a menor ideia, tanto de São Paulo como de algumas outras regiões, e os caras não só saíram maravilhados por ter validado que a oportunidade que eles achavam que existia de fato existe e que eles precisam vir para o Brasil construir uma planta, como eles entenderam que essa empresa que fez a ponte para eles no Brasil é um parceiro estratégico, já firmaram um contrato de exclusividade e estão analisando novas linhas de negócio para trabalhar em conjunto, porque mesmo eles sendo um gigante chinês com capacidade de investimento, eles entenderam que o Brasil tem complexidades, óbvio, tributárias, mas culturais e mesmo de estratégia de penetração de mercado, que você tem que ter um know-how local para conseguir fazer isso dar certo. Não há dúvida. Então, enfim, a gente tá cheio de casos reais, assim, de como você pode trabalhar com um negócio brasileiro, seja indo para fora, seja ajudando o time de fora a vir para cá, e principalmente da China, que a gente já discutiu bastante também, de Sim. não ter o medo ou a percepção negativa de, putz, o chinês vai dominar tudo, né? Sim. Mas é como que eu posso trabalhar junto com os caras. Né? Eu acho que com certeza, e é um problema de mentalidade, por isso que a conversa hoje é para ser mais aberta, para a gente focar nesses cases e mostrar essa mudança de mentalidade, porque os cases de sucesso que eu conheço, que eu já tive experiência e o privilégio de conviver e de realmente ver pessoalmente, eles passam por um reset mental, ou seja, eu não posso trazer o que eu fazia antes e fazer aqui, não adianta, eu vou trabalhar. A China é um exemplo mais óbvio nesse sentido, mas isso em diferentes graus se replica em qualquer abertura internacional, eu diria, né? Assim, mesmo indo, por exemplo, a gente está aqui no Rio Grande do Sul, mesmo indo para o Uruguai aqui do lado, você também tem que fazer alterações, e não adianta só replicar o que você faz aqui e lá, né? Então, indo para a China, então isso ainda é mais verdade, mas esse processo mental, e é um papo abstrato, mas a semente da expansão internacional, ela está na mudança de mentalidade, ela está na mudança de comportamento, ou pelo menos na disponibilidade e abertura de se mudar o comportamento. Esse é o ponto. Então, assim, não é abstrato. Ele é abstrato porque o primeiro passo ele é interno. Ele não é ele é dos donos da empresa olharem para fora e falar assim: construímos o que construímos até aqui, o que fizemos até aqui não nos levará até ali, certo? Assim, a coisa tem que alterar. E estar disposto a fazer esse movimento é complexo, né? Tem implicações até psicológicas muito fortes. Mas, por exemplo, para quem quiser ir para fora, próximos passos muito claros, com certeza recomendo entrar hoje e ver os estudos que a Apex fornece em termos de ache coisas relativas ao seu setor ou à sua região, né? Veja quais são os países indicados, por exemplo, né? Veja se tem, por exemplo, no meu setor eles estão recomendando a Guatemala, um exemplo aleatório. Então contacte o nosso corpo diplomático na América Central, por exemplo, veja o que eles têm. Isso é tudo muito acessível, né, Vitor? Por exemplo, isso é um e-mail. Traduzindo de forma prática, né? O Vitor falou, pega os dados na Apex. Uma base que eu gosto de indicar também é a Logcomics, que é uma startup de comércio exterior do Brasil. Para quem não conhece, a equipe do Helmut e do Carlos tem feito um trabalho fantástico de
de base de dados sobre o comércio exterior brasileiro. Você hoje consegue puxar pelo CNPJ da empresa, né, uma série de informações sobre importação e exportação, dos seus concorrentes, do seu segmento. Você já consegue ter uma noção muito profunda de para onde está indo o mercado, dos players que já trabalham com o mercado exterior baseados no Brasil. Então, a Apex, Laucomex, só ali você já consegue uma infinidade de informações. E nesse caso que ele falou, identificou Guatemala. No site do Itamaraty você já consegue pegar o contato da Secretaria Comercial, que normalmente chama de SECOM, né? SECOM. Que é o braço do consulado ou da embaixada dedicado a fazer esse contato de empresa brasileira com o exterior. E a grande maioria dos contatos que eu já tive experiência das SECOMs, o pessoal é extremamente amigável. Sim. Porque é o objetivo, eles têm o mesmo objetivo que a gente. Sim. E vão, muitas vezes, numa simples conversa de meia hora, uma hora, já te explicar uma série de nuances e dicas e como fazer e apresentar outras empresas que já estão lá ou estão querendo fazer a mesma coisa, né? Então, é muito acessível. Não é rápido, não é fácil, mas é muito acessível. Mas como você falou, tem que querer fazer. Tem que querer fazer. Mas vamos continuar. Você falou de fazer essa pesquisa de dados. Eu iria assim, eu não passo a passo, né? Eu diria assim, cara, entra na Apex, tenta já mapear potenciais mercados no exterior que interessariam. Exatamente. Esse é o segundo passo. Eu acho que mapeia mais ou menos os países. Começa no macro. Ah, pô, interessa a China. Onde pode ter demanda? Né? Onde pode ter demanda? Interessa a China, interessa a Namíbia, interessa a Áustria. Até pode ser nos mercados tradicionais também. De repente há oportunidade, a gente não está advogando contra. Então assim, ok, mapeou 3, não se importe com o padrão, né? É muito longe. Primeiramente, só olhe os números do mercado, se há um potencial ou não. Com isso, começa a olhar os sites que a gente tem no exterior, por exemplo, para feiras na região. Você pode ter esses eventos. E a Apex também, nós vamos começar a cobrar patrocínio da Apex, né? Porque volta Mas a Apex também tem isso, eles têm um calendário de eventos internacional por setor. Né? E eles têm budget para patrocinar, com certeza. A gente não há dúvida. Hashtag patrocina. Hashtag vem Apex. Isso é o segundo passo. Veja os eventos que podem interessar naquela região. Contacte o nosso corpo das embaixadas ou consulados lá. Para quem não sabe, o Brasil tem embaixada na maioria dos países do mundo. Os países onde o Brasil não tem uma embaixada direta, ele está sob jurisdição da embaixada num país vizinho, por exemplo. Tá? Então você tem, por exemplo, os países do Sudeste, que é a Camboja e Laos, estão subordinados à nossa embaixada em Bangkok, na Tailândia. Então contacte o pessoal na Tailândia, não tem problema. São mais de 200, né, Vitor, entre embaixadas e consulados mundialmente. O Brasil tem mais de 200 missões diplomáticas no exterior. Todos os países, a maioria, se eu não me engano, todos os países estão contemplados em alguma missão, mesmo que não tenha presença local. Contacte esse pessoal, marque uma call online com eles, se houver disponibilidade, ou pelo menos troque e-mails, pergunte potenciais oportunidades, fala assim, eu estou enxergando essa oportunidade, você também enxerga esse movimento, peça cases locais, de repente há brasileiros que já se organizam e já estão lá, ou a própria embaixada pode oferecer associações do governo local que tem interesse em atrair. É mais fácil para a embaixada fazer esse link com o governo do que empresas particulares por questões institucionais, tá? Então, dificilmente vão te indicar uma empresa, mas podem te indicar uma associação, pode te indicar uma entidade do governo local que é responsável por atrair esse investimento estrangeiro, e vai filtrando se a tua análise inicial realmente faz sentido com o pessoal que está lá. Isso tudo você faz de graça no seu escritório online, com e-mail e chamadas online, calls apenas. Leia. No caso de China, tem o pessoal do CEBC, que é o Conselho Empresarial Brasil-China, que produz estudos muito interessantes, de graça também, no celular, acho que é cebc.org, o site deles, muito bom. Eles focam muito nos investimentos chineses no Brasil, mas também dá para mapear ali potenciais oportunidades do inverso, né? E acima de tudo, vá filtrando. Quando você já juntou esse momento de informações, ok, a minha tese, por exemplo, o exemplo que eu usei antes, né, assim, Namíbia, China e Áustria. Aí eu filtrei China e Áustria, Namíbia parece bom. Vá para lá. Sim. Né? Aí é o momento de ir, porque aí você já fez contatos iniciais, você já tem uma relativa, uma clareza maior de que realmente essa você vai para validar, né? Exatamente, você vai para validar uma tese já bem fundamentada, sim, no máximo que dá para fazer da sua casa, né? Assim, à distância. Agora o próximo passo é ir para lá. Sim. E aí vai explorando. Já marque com os contatos que você já fez, né? No melhor cenário, você já fez contatos com pessoas de lá, já marca essas reuniões, né? Você não vai chegar só no aeroporto dando oi ali. Então, esse passo a passo ele é essencial, e perceba, a maioria deles, até chegar nessa viagem,
você faz de graça, não há custo imediato para isso, e nem diria que gasta muito tempo, para ser sincero. E mesmo que tenha um custo ali, Vitor, tem que ser encarado como um investimento. Com certeza. É aquela história, mesma lógica do Brasil, quando começou e tal, você tem que ter algum tipo de investimento, pelo menos de tempo, se não de recurso financeiro, para entender o mercado, para validar, para falar com o cliente, para descobrir o caminho, para testar o produto, para ter feedback, né? E um caso que eu pude viver em primeira mão, que foi uma experiência incrível, foi na RD Station, né, a plataforma de marketing e vendas que foi vendida em 2021 para TOTVS por 2 bilhões, onde a tese internacional era um dos pilares de crescimento da empresa, né? E o Eric Santos, que é o fundador da RD, cofundador, porque ele tinha outros 4 sócios incríveis, mas ele sempre foi o CEO, né, e o líder principal, é um estrategista brilhante, é uma pessoa incrível, assim, acho que ele é um dos grandes nomes desconhecidos do empresariado brasileiro, que é uma pessoa simplesmente fantástica, e conduziu uma estratégia internacional muito interessante nessa linha do passo a passo que você comentou, né? Então, a empresa tinha uns 5, 6 anos de mercado, em contexto de startup crescendo acelerado no Brasil, já com alguns milhares de clientes, acho que umas 200, 300 pessoas na época. É um caso, uma realidade específica do setor de tecnologia, mas acho que esse passo a passo se aplica a qualquer linha de negócio, né? E começou nessa linha de fazer primeiro estudos exploratórios sobre o que era o mercado da RD, né, de software de automação e marketing para pequenas e médias empresas a nível mundial. Se identificou que países como Estados Unidos já eram dominados por players como HubSpot e companhia, Estados Unidos e Europa particularmente, mas que tinha todo o sul global que a gente fala, e mesmo o leste europeu, enfim, né, os países menos desenvolvidos com uma carência, porque as soluções americanas eram muito caras para a realidade como a do Brasil. E aí foi se entendendo que fazia sentido uma tese de contrária, que a gente chamava na época, de explorar justamente os mercados não priorizados pelas soluções, pelos concorrentes americanos, né? E a partir disso se trouxe estagiários, por exemplo, de México e Colômbia, porque o Eric fez uma primeira viagem por México, uma primeira viagem para a Colômbia como dono do negócio, se reuniu com Endeavor, com outras entidades locais, como você falou, e validou, né, no feeling empreendedor, junto com alguns dados, que realmente fazia sentido olhar para México e para a Colômbia como uma primeira incursão da RD fora do Brasil. E a partir, então, desses estudos, dessas viagens iniciais, voltou para casa e reuniu o time e daí montou uma estratégia robusta, estruturada, de como que a gente começaria a testar mercados, né? E hoje eu não tenho dado, mas eu estimo ali que a receita internacional da RD fique na casa de entre 10% e 20%, né? Sim. De uma empresa que hoje já fatura quase R$1 bilhão ali. Então foi feito esse passo a passo com muitos erros ao longo do caminho, muitos aprendizados, mas sempre com a clareza de que o Brasil seguia crescendo, mas em paralelo tinha que explorar esses outros mercados, porque tinha demanda, tinha oportunidade, e isso tem uma série de impactos positivos, né? No caso ali ajudou na própria valoração da empresa para a venda para TOTVS, ajudou a construir uma marca reconhecida internacionalmente. Então tem uma série de quesitos que trazem um impacto de longo prazo para a empresa, para a marca, para o negócio e para as pessoas que fazem parte, né? Todo mundo que estava lá dentro passou a trabalhar em uma empresa internacional, a ter outras oportunidades de desenvolvimento. Sim. Então a expansão internacional vira inclusive um mecanismo de retenção de talentos, por exemplo. Com certeza. Porque às vezes você também vê muita gente boa dentro de algumas empresas que a pessoa ou se desmotiva ou sai porque acha que o teto é muito baixo, porque não vê perspectiva de crescimento, né? Então, enfim, eu me alonguei um pouco, mas só trazendo o caso real ali que eu pude viver de perto da RD, onde a gente fez esse passo a passo e esses aprendizados, né? E embora, às vezes você vai ter empresas que vão ter mais da metade da receita proveniente do exterior, né? Empresas muito internacionalizadas, não é o caso da RD, mas uma parte significativa do resultado que a empresa gera, hoje ela vem de fora. E se o Brasil entra numa crise ou muda alguma coisa, ela já tem um bolsão de segurança ali, de não depender apenas do mercado brasileiro para vender, para crescer, né? E foi uma experiência incrível, que inclusive virou referência no mundo de tecnologia sobre como uma startup brasileira pode começar uma expansão internacional. Com certeza. E acima de tudo, você vê que no início você tem que, primeiro, trabalha com todas as suas forças a primeira oportunidade que você encontra nesse mercado e depois estrutura. Depois você traz isso para dentro e torna aquilo sustentável. Mas no início você precisa desse case inicial, né? Ou seja, de explorar e pegar uma oportunidade, ok, vamos tentar atender, vamos atender, e depois a gente cresce a estrutura, monta um escritório lá fora. Isso vem aos poucos, né?
e não tentar olhar, às vezes, na hora da expansão internacional, especialmente no mercado desconhecido, uma estruturação excessiva pode atrapalhar, porque você precisa de mais flexibilidade. É a hora de focar só no case. Né? Ou seja, eu tô lá, eu vou abrir o mercado chinês, eu conheci um potencial cliente. Nesse primeiro momento, não tem fluxo de venda, não tem funil, eu tenho só essa pessoa, tem que pegar essa demanda e tentar atender. Depois vem todo o resto. Porque você não pode replicar o que você já faz no Brasil lá fora. Não adianta. Lá o fluxo pode ser outro. Total. Então, a estruturação ela é muito importante para o crescimento exponencial. Mas no mercado estrangeiro, quando você chega lá, lembre-se, você está começando do zero. Quem começa do zero não vai estruturar logo de cara. Você sai fazendo o que tem, com quem tem, para já tentar pegar um primeiro pedido, fazer um caixa, contratar outra pessoa. Vem aos poucos, né? Então o pessoal mais... você trabalha tantos anos para construir uma estrutura sólida e organizada no Brasil, aí tem que voltar para aquele caos de mentalidade startup, vamos dizer assim. Parece um step atrás, muito pelo contrário. Sim. Né? E há perfis de pessoas. Tem pessoas que têm esse perfil, essa facilidade de começar do zero. Tem gente que é mais... fica mais confortável com levar a operação para um outro nível, por exemplo. Então, às vezes você tem até talentos dentro de casa, né, Vitor? Como você falou, sim, é importante que o CEO, que o dono, enfim, que a diretoria esteja comprada e priorizando essa estratégia de expansão internacional inicial, mas você pode ter um recurso de dentro de casa que já conhece muito do negócio, que é motivado, que acredita na empresa e que merece ter uma nova oportunidade. Exato. E às vezes essa pessoa pode ser um excelente líder, um head da expansão internacional, desde que tenha esse apoio e orientação do dono ou do CEO da diretoria, né? E essa questão que você falou de fazendo aos poucos, e a gente está super aberto para quem quiser conversar sobre a sua realidade específica, sim, que é fazer esse playbook faseado de expansão, né? De como que eu posso organizar as diferentes áreas da empresa, se eu quiser combinar gatilhos do tipo, a partir de eu ter X clientes ou X receita, no primeiro momento eu começo a investir mais lá fora. A gente gosta muito de falar sobre isso, estamos abertos. O Vitor traz um know-how absurdo de China, que acho que é uma das maiores oportunidades hoje para empresas brasileiras, mas para qualquer que seja o mercado de destino, né? Sim. A gente tem hoje algumas ferramentas que seria um prazer poder compartilhar para quem quiser se aprofundar de como expandir internacionalmente com parcimônia, com uma lógica, né, de gerar resultado e investir, para não queimar cartucho, para não criar uma estrutura inchada, enfim, inclusive de experiências próprias que a gente já viveu, né? E fora a questão pessoal, né, Vitor? Quando você faz expansão internacional, você tem histórias para contar, né? Eu mesmo já fui perseguido por uma vaca na Colômbia, já levei golpe de fornecedor no México, e aquela coisa, se você vai olhar a desgraça, sempre tem, né? Sim. Mas são experiências de vida, cara, sim, que só quem viaja e só quem expande internacionalmente faz, né? Mas ao mesmo tempo você também tem oportunidades incríveis que, entre aspas, fazem tudo valer a pena, né? De clientes lá de fora agradecendo do tipo, cara, vocês mudaram a minha vida, sim, porque foi levado uma solução que ele não tinha acesso naquele mercado, né? Exatamente. Tipo assim, mudou o rumo da minha empresa, a minha empresa hoje só chegou no que chegou porque vocês ajudaram com tal solução ou de tal maneira, ou prestando um serviço de alta qualidade. E isso, cara, isso muda a realidade aqui, por exemplo, porque a expansão internacional hoje, principalmente com a questão dos meios que a gente tem disponíveis, meios digitais, etc., que a gente tem disponíveis hoje, você tem empresas que não vêm das grandes cidades no Brasil com potencial. A própria Fiance, por exemplo, que não é dos grandes centros, tá certo? Ou seja, aquela coisa, não, eu vou ter que estar em Rio, São Paulo, até em Porto Alegre, nas grandes cidades brasileiras para ir para fora. Não. Você consegue fazer de onde você está. A RD tinha isso também, era um orgulho ser de Florianópolis. Exatamente. E construir algo global desde Floripa. Exato, e você consegue construir algo global desde Floripa, ou desde Caxias, ou desde qualquer outro lugar. E você faz a contribuição, você efetivamente bota a cidade no mapa também, porque aquilo pode se tornar um hub de atração de talentos para aquilo, que é um dos problemas que essas empresas sofrem. A parte de atração da retenção de talentos é fundamental. Né? Ou seja, principalmente essas empresas com muito potencial, mas que não estão nos grandes centros, sofrem com isso, com o pessoal, especialmente o pessoal mais jovem, que quer sair, que sente que tem um teto. Você pode trabalhar numa empresa em Floripa e acabar sendo realocado para fora. Então, qual que é a diferença de ficar aqui ou eu ir para São Paulo, por exemplo, ou ir para o Rio de Janeiro? Isso tem implicações muito maiores. Evidente que o empresário tem que focar só no seu negócio, no que faz sentido para aquele business, mas saindo um pouco só do business, tem implicações muito maiores. Você, às vezes, pode ter um case, a RD faz isso em Floripa, depois pode surgir uma outra que vê esse case e fala, e com o tempo Floripa pode se tornar um hub de alguma coisa, você não sabe, né? Isso gera uma demanda, por exemplo,
para maiores conexões de Floripa com o exterior, aumenta, sei lá, voos internacionais, as implicações podem ir muito longe por conta desse fluxo de pessoas, né? Então, de novo, foque no seu business, foque só no que você consegue fazer hoje. O sonho grande, ele é importante de ter... Sonho grande, ele é bom quando você tem visão, ele é ruim quando você idealiza. Né? Sim, boa. Então, o ponto é, para terminar com uma frase de efeito, e saiu agora isso aí, entendeu? Mas é verdade, eu realmente acredito nisso. É muito bom ter visão, fala assim, não, dá para expandir, mas não idealiza que se eu vou ter em 2 meses um escritório de 3 andares, downtown Xangai. Pode acontecer, mas não conte com isso, entendeu? Não conte com isso. Às vezes o escritório pequeno com 2 pessoas é um puta sucesso. E aliás, agora que o Vitor comentou sobre escritório em Xangai, portas abertas, né, de novo para a Fiance, nosso parceiro apoiador. Com certeza. Um escritório próprio em Xangai, quem quiser visitar é só entrar em contato aqui com a gente ou com a própria Fiance. Sempre de portas abertas a equipe do Radamés. O Leonardo tem feito um trabalho muito bom com os chineses lá também, para entender na realidade, inclusive de clientes deles, como a gente falou antes, que já estão operando na China com o apoio deles. E que operam no mesmo espaço físico, né? Um escritório com várias empresas brasileiras, então, portas abertas ali, numa das cidades mais incríveis do mundo, né? Exatamente. O cara suspeito para falar, morou 8 anos lá. Mas eu saí, para ser muito justo. Agora tá na capital, o cara mais acadêmico, político, outro nível. Sim. Para quem não sabe, aliás, ninguém sabe, mas eu sempre falo que o Vitor é um embaixador que o Brasil hoje não tem, mas deveria ter. Não. Ele é muito modesto, mas isso é verdade. Não. Mas eu acho que hoje, só para fechar, a gente conseguiu cobrir coisas assim, a questão da mentalidade, ter cabeça aberta, fazer uma expansão internacional progressiva, fazer o trabalho de casa básico, né, Vitor, de reunir os dados, de contatar os serviços brasileiros de promoção no exterior. Sim. E entendendo os mercados aos poucos. A partir disso, montar uma agenda exploratória de viagens e eventos, né, para otimizar o retorno. Mas que tem muita oportunidade, né, cara? É importante a gente lembrar que o Brasil é um mercado grande, mas ele é só 2% da economia mundial. Sim. A gente está falando de um PIB de 2 trilhões, mas trazendo um exemplo que tangibiliza também para quem não tem tanta noção, como o Vitor fala às vezes, só a província de Guangzhou, que é onde fica Canton Fair, né, na China, e é uma das principais produtoras da China como um todo, tem um PIB maior que o do Brasil. Sim. Né? Então, é muito importante a gente lembrar, o Brasil é incrível, é grande, é um país maravilhoso. Eu defendo o Brasil, a gente fala, né, o Brasil é ótimo, sim. É só 2%. Exato. Então, o que você está fazendo para explorar os outros 98%, né? Que poderia ser o sucesso da sua empresa. Né? E lembrando que a gente sempre fala no Domcast, talvez a melhor oportunidade para você não esteja também na China, certo? Abra o olho. Eu tive a oportunidade, que o João comentou, de visitar muitos países, entre aspas, fora do eixo, assim, vamos dizer. Dá exemplos, pessoal. Mauritânia, Etiópia, conheci a Ásia Central, Uzbequistão, Tadiquistão. Todos os tons. Não todos, mas chegarei lá. Mas ali me abriu muito a cabeça, tem coisas fazendo. Eu lembro esse exemplo clássico que foi na Mauritânia, em Nouakchott, que é a capital. A gente estava andando lá e não é uma cidade, é uma cidade que ela é muito baixa, assim, não tem muitos prédios altos, muita casa, etc. E do nada eu estava andando pela rua e tinha um prédio mais alto. Eu fui chegar lá e era a Câmara de Comércio Chinesa. E aí eu entrei, eles tinham um restaurante chinês lá e conversei, tinham famílias lá há mais de 20 anos na Mauritânia, trabalhando com comércio exterior. A Mauritânia é muito forte na indústria de pesca, por exemplo. Então o Brasil tem embaixada em Nouakchott, tá? Então fica aí Não estou dizendo que a Mauritânia é a solução, estou dizendo, abril tinha muita coisa acontecendo. Sim. Quando você chega no lugar, você vê que tem, se faz sentido para você ou não é outra história, mas tem coisa acontecendo, não há dúvida. Cara, agora você falando de mercados não óbvios e tal, só lembrei de um exemplo que eu queria ter falado antes e que vale a pena só mencionar rapidamente aqui, que é de um amigo meu, que é o Daniel Romero, que está tendo uma jornada como empreendedor incrível, que ele é fundador do Tinta Clube de Libro. É um clube de assinatura de livros que legal. Iniciou na Colômbia com parceria com um player experiente do segmento de editoria espanhol, e deu tão certo o clube de assinaturas na Colômbia, e eles começaram o processo todo gerenciando a estratégia desde São Paulo, desde o Brasil, né? Mas eles conseguiram lançar a empresa na Colômbia, já expandiram para o Peru, e se eu não me engano, o Dani depois pode me corrigir, mas eu acho que eles estão fazendo agora uma expansão para Equador e México. Então é um case assim também de um segmento não óbvio, teoricamente ultrapassado, mas que ainda tem muita demanda em mercados que não tem nada a ver com os Estados Unidos, com a Europa ocidental, e que está crescendo vertiginosamente, porque eles conseguiram montar um modelo de negócio que não era atendido nesses países que também são economias significativas, né? Sim. O México é o segundo maior da América Latina, Colômbia tem quase 60 milhões de pessoas. Sim. O Peru também, agora com o porto chinês, está voltando a crescer, né? Então,
Cara, é um exemplo muito legal, concreto, que era uma coisa que a gente queria fazer aqui também, né? Então não faltam casos para quem quiser se inspirar, usar referência ou conversar com empresários e empreendedores que já estão fazendo esse processo, além de contar com as entidades que a gente comentou aqui, né? Sim. Mas eu acho que o resumo é esse, assim, né? Nova ordem mundial, novo momento, um monte de possibilidades, né, Vitor? E portas abertas para quem quiser conversar com a gente. Mas tem muita coisa para fazer, porque a gente o empresário do Brasil, ele já trabalha num ambiente desafiador. Uma complexidade tributária que ninguém tem, e mesmo com a reforma vamos continuar tendo. Desafios, né, da legislação trabalhista super pró-funcionário, leis que mudam de um estado para outro muito drasticamente. Então, cara, a gente já navega num cenário super desafiador, e às vezes até a expansão internacional tem isso. Como a gente já sabe navegar na complexidade, às vezes ir para fora não é tão complexo. Não. É trabalhoso, como a gente falou, mas às vezes pode ser até mais fácil do que planejar uma expansão. De repente é mais fácil do que as pessoas estão pensando, né? A gente não sabe, mas tem que buscar essa resposta. Tem que buscar essa resposta com paciência, acima de tudo. É isso, gente. Muito obrigado. Esse foi mais um episódio do Noncast e nos vemos na próxima.